Vai ser campeão da Libertadores, hein, Davidson? Nem a tua própria torcida te suporta mais, cara. Tu hoje foi fazer aquela palhaçadinha, né? Meio que do Saci Pererê, pum, dar aquela puxada de perna fingindo como que fosse dar o passe. E a torcida começou a te chamar de palhaço. Depois tu rola em campo, porra. E Marinho, que é outro cai-cai, que eu já falei aqui pra vocês. Eu não sei como é a torcida do Fortaleza gosta de Marinho, cara. Se você olha pra Marinho em campo, você fala, meu Deus do céu, gente. Ninguém tá vendo o que esse cara tá fazendo em campo, não. Fica simulando faltas a todo momento. Espalhafatoso, cai, se atira. Outro palhaço. Davis e Marinho, dois palhaços do Fortaleza. Não estão jogando nada. Assim como o Fortaleza não tá jogando absolutamente nada. E assim, de trás pra frente, rapidez aqui, tá? Matheus Rossetto expulso aos 89 minutos de jogo. 44 do segundo tempo. Se o jogo tivesse hoje mais uns 5 minutos, o Vélez faria 1 a 0. Gente, o time do Vélez é horroroso. O Vélez não jogou nada hoje no Castelão, nada, nada. E o Fortaleza jogou o quê? Também nada. Mas até acho que o Fortaleza jogou um pouco melhor do que o Vélez na média do que foi a partida. Mas assim, o Fortaleza ele se sabota em vários jogos. Se sabotou contra o Botafogo, se sabotou no Clássico Rei, lá atrás em Série A, em Copa do Nordeste, expulsões infantis ridículas. Se sabotou contra o Corinthians. Aí hoje Matheus Rossetto foi expulso e o Vélez, depois que ficou com um a mais em campo, restando 5 6 minutos para acabar a partida, só não fez o gol porque é ruim e porque faltou um pouquinho mais de tempo. Mas 5 minutos era 1 a 0 o Vélez e o Vélez ia com uma vantagem enorme para a Argentina. Por falar em vantagem enorme, pô, Heitor, mas seria 1 a 0 só. Gente, um parênteses rápido, tá? Esse confronto aqui da Libertadores, Vélez Sarsfield de Fortaleza, é disparado. Eu nem vou acompanhar todos os outros jogos, não. Mas eu tenho convicção em afirmar que vai ser disparado os piores confrontos dessas oitavas de final da Libertadores. Os dois times são horrorosos. Vai se classificar quem for o menos pior. Só que agora o problema do Fortaleza é que ele só empatou no Castelão. O Vélez vai ter aquela atmosfera, aquele caldeirão lá na Argentina, mais de 30 mil torcedores, os caras vão dar a vida lá na Argentina. Já o Fortaleza a gente vê um time um pouco mais sem alma, sem muita organização com o Renato Paiva, o treinador é ruim. Então hoje o Vélez é favorito para avançar no jogo da volta. E olhe que o time do Vélez é ruim, tá? O time é ruim. Heitor, mas teu esporte não tá aí, eu sei, irmão, mas eu tenho que analisar que tu está na Libertadores. E se tu está na Libertadores, tu deveria ou ter um time muito bom, coisa que não é o caso do Vélez, nem do Fortaleza, ou tá jogando bom futebol. Passa longe de ser o caso do Fortaleza e também o caso do Vélez. O Vélez se classificou num grupo horroroso. Bulu-Bulu, Olímpia, Penharol. Os três times aí em crise no futebol sul-americano. Não, Olímpia e Penharol, né? O Bulu-Bulu, pelo amor de Deus, ainda nem time. Então, assim, se classificou na liderança num grupo ridículo. E o Fortaleza se classificou em outro grupo fraquíssimo por causa da invasão lá do Colo-Colo. Senão, talvez nem se classificaria, dependendo do contexto dos próximos jogos, né? Enfim, tomou 3 a 0 do Racing com vaga para 7 e 8 no Castelão e perdeu lá na Argentina contra o time mais decente. Então, assim, cara, você olha pro futebol do Fortaleza hoje, o jogo, na partida como um todo, horroroso, assim, um jogo muito ruim. Eu nem vou passar uma análise muito grande da partida, não. Ao todo foram apenas 4 finalizações na barra, 3 do Vélez e apenas uma do Fortaleza. Detalhe que a grande chegada da partida foi justamente do Vélez, aos 9 minutos do primeiro tempo, num passe quebrando as linhas, e o jogador do Vélez, o centroavante, o Brian Romero, né, perdeu um gol cara a cara. Elton Leite conseguiu fazer uma boa defesa. Depois teve uma cabeçada ali no cruzamento de escanteio do Vélez, no finalzinho do primeiro tempo, que o goleiro fez uma boa defesa também, o Elton Leite. Foi o melhor em campo. O jogo foi tão ruim que ele foi o melhor em campo. O Fortaleza até que tinha um pouco mais de volume de jogo, teve mais posse de bola, tinha mais espaço para atacar, principalmente no segundo tempo, em finalizações ali próximo da grande área, com Breno Lopes, com Kevin Andrade que entrou no segundo tempo, mas as finalizações, todas elas ridículas, para fora, sem perigo algum. Então aquele jogo chato, picotado, batalhado, porém pouco vistoso, pouco plástico e pouco criativo mesmo. Aquela jogada de triangulação, de aproximação, de um encaixe, não. Eu vi um Vélez não tão bem encaixado assim, só que o Fortaleza também não. Então ficou aquele jogo ruim de dois times que não criam muito, que não se defendem tão bem, mas que quando criam perdem gols e finalizam muito mal. Então, assim, judiaram da bola hoje, viu, irmão? Meu Deus do céu, impressionante, bicho, impressionante. Enfim, jogo da volta muito em aberto, é o famoso tudo pode acontecer, mas o que a gente sabe é que Davidson de novo vai fazer cena de palhaço, né? Papel de palhaço, né? Aí, ó. Não vai dar pra perceber nesse áudio aqui não, que a Libertadores publicou, porque não foi um coro total da torcida, né?
Abraço pro Eden aí, que é torcedor do Fortaleza, que tava lá no Castelão. Ele me falou que não teve um coro do estádio inteiro chamando o Davidson de palhaço. Até porque eu não percebi na transmissão também não. Mas ele falou que teve alguns focos ali de uma galera chamando ele de palhaço durante a partida. É tipo assim, ninguém suporta mais. Por quê? Porque a fase do Fortaleza é péssima. Se o Fortaleza estivesse num bom momento, ganhando jogos, bem na Série A, bem na Libertadores, jogando bom futebol, ganhando o jogo, beleza. A galera ia gostar, ia entrar na provocação, na brincadeira, ia sacanear o rival, ia sacanear o Vélez hoje. Ok, mas o time não joga bem, Davidson não tá jogando nada. Errando o domínio, Martínez horroroso em campo, time mal. Não tem clima, Davidson, pra tu ficar toda hora provocando esse tipo de situação, de cena. Aí bota a mãozinha aqui, né, fingindo que ia dar o passe. Pô, se tu faz o gol, decide o jogo, beleza. Faz a tua brincadeira, a tua palhaçada aí que todo mundo vai na onda. Eu gosto de jogador diferenciado que não fica robótico, né? Naquele mesmo cenário pragmático. Mas eu gosto de jogador provocador em campo. Agora, Davidson, pra tu provocar, tu tem que jogar, né, irmão? Jogando tu não tá, não. Nem o teu time. Nem tá numa boa fase. Então, melhor baixar um pouquinho a bola. Bom, jogo da volta lá na Argentina agora, né? E assim, agora o jogo vai ser dos caras. Essa posse de bola que o Fortaleza teve aqui, eu acho que não vai se repetir no jogo da volta. A tendência é que o Vélez tenha um pouco mais de posse de bola e consiga fazer aquela marcação-pressão com mais intensidade. Machuca entrou hoje no segundo tempo e quase que pintou a lei do ex, né? Quase que pintou a lei do ex. Ele entrou bem na reta final do segundo tempo. Então acho que vai ser um outro Vélez com outra postura mais agressiva e vai jogar mais. E aí fica a dúvida. Será que o Fortaleza vai resistir a essa pressão do Vélez lá na Argentina? Antes de começar o confronto, eu até achava que o Fortaleza poderia ganhar o jogo de hoje e lá ia perder. E aí, só que, pô, vai pros pênaltis e tal, ou não, enfim. Agora, como terminou 0-0, meu palpite aqui no mero chutômetro é que o Fortaleza perde o jogo da volta. 1-0, 2-1, sei lá. Não vai ser goleada, só se tiver algum jogador do Fortaleza expulso. Mas não vai ser goleada porque o time do Vélez é muito ruim. É horroroso mesmo. Então, se vencer, acho que vai ser por um placar mínimo, 2-1, 1-0. E existe uma boa chance de ir para os pênaltis também, tá? Boa chance. O Fortaleza passar no tempo normal é a menor probabilidade entre os três cenários. Vitória do Vélez, o empate ou a vitória do Fortaleza. A vitória do Fortaleza é o cenário mais improvável. Por quê? Porque o time joga mal. Por quê? Porque o time às vezes parece faltar mais alma. E por quê? Porque é um time que se sabota durante a maioria dos jogos e também nos jogos decisivos. Então, aguardar no que é que vai dar aí. Mas eita, joguinho horroroso hoje, hein? Vou assistir agora Atlético Nacional de São Paulo pra ver se melhora um pouquinho. Vem. Alô, Davidson, campeão da Liberta, hein, irmão? Com essa bolinha aí, difícil, hein, irmão? Difícil. Tamo junto, rapaziada. Abraço aí pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.